Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista. Conversas sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. Pense numa esfera oca gigantesca com 111 metros de altura e 157 metros de diâmetro. Dentro dela, você, mais 20 mil pessoas e a banda U2. Esse local existe e ele foi inaugurado recentemente em Las Vegas, é a MSG Sphere Arena. A nova Arena Esfera promete revolucionar a experiência de shows ao vivo, como afirma a Billboard. A parede interna é coberta por 160 mil metros quadrados de telas LED de alta resolução 16K, composta aí por mais de 1 milhão de telas LED. E o sistema de som tem 164 mil alto-falantes, incluindo som instalado no chão. Ambientes esféricos ou semisféricos não são novidade. Décadas atrás já existiam os cinemas 180 graus e hoje esses espaços são até um pouco mais comuns. Mas nada se compara nem de perto com a Sphere Arena, uma obra-prima da arquitetura e tecnologia construída pela Madison Square Garden Company pela bagatela aí de 2,8 bilhões de dólares. E agora o U2 inaugura esse ambiente unindo música e interação com imagens impressionantes. Pesquisa aí para você dar uma olhada nas transmissões que o pessoal já está fazendo lá dentro da esfera. Eu li alguns reviews de pessoas que estiveram lá e vi algumas imagens, mas eu resolvi trazer um convidado, o Ilan Bortoluzzi, que teve na semana de inauguração, assistiu o show para falar um pouco sobre o que ele viu nesse novo ambiente ultra tecnológico. Então bora lá pro episódio de hoje aqui do nosso podcast. Quero agradecer a presença aqui do Ilan Bortoluzzi, que é advogado, é um cara que é apaixonado por música, ele que é natural de Santa Catarina e que está de viagem pelos Estados Unidos e teve a chance de ter essa experiência no Arena Sphere. Quero primeiro agradecer, Ilan, pela tua presença aqui no podcast, querido. Um prazer, Denis. Vamos bater um papo. Beleza, Ilan. Obrigado mesmo. Ilan, eu queria que você começasse descrevendo um pouco a sensação de estar dentro desse tipo de arena, principalmente durante desse show especial do U2. Houve alguma coisa em particular que te surpreendeu em termos de ambiente, de atmosfera? Bom, Denis, como nós estávamos falando antes, eu tive a oportunidade de assistir o U2, seja no Brasil, seja no Madison Square Garden, que é o proprietário da Sphere, em Washington também. E quando eu cheguei em Las Vegas, você se assusta com o tamanho da esfera. Então já é algo que você, do aeroporto, você ao pousar, você já vê que ela se destaca entre todas as edificações que existem ali. Por fora, ela parece uma TV, uma Alexa redonda, né? Obviamente, mas com uma qualidade de imagem impressionante. Salvo engano, é 18K. Acho que nas televisões que nós temos hoje é 8K o máximo. Por fora, chegando perto, você acha ela grande, mas não transparece ser da dimensão que é, mas no interior ela é muito grande. Tipo, eu fui no GA, vamos falar na pista, que é relativamente pequena, cabem acho que umas 2, 3, no máximo 4 mil pessoas bem apertado, mas e sendo que a Sphere cabe 17 mil pessoas, né? Você olhando para cima é muito maior que um estádio de futebol ali do Brasil, né? Então, estrutura magnífica, qualidade magnífica, parece que você está no futuro mesmo. Imagino. E interessante que nesse lançamento a gente viu um buzz muito forte da imprensa internacional, a imprensa nacional também falando muito da condição da estrutura mesmo. E o que se falava muito nesses primeiros dias de lançamento desse show e da estrutura do ambiente é da condição revolucionária que pode ser esse tipo de estrutura em comparação com outros eventos, né? E aí eu te confesso que depois de ver diversos vídeos e transmissões que foram feitos de dentro do lançamento lá no evento,
Eu te confesso que quando eu já vejo outros tipos de eventos semelhantes, não tem comparação, né? Porque é uma simbiose entre a música e o visual, né? Quase 360, né? Então, tu consegue ver que esse lado mais revolucionário daquilo que pode ser os novos shows a partir de uma estrutura como essa? Eu até, quando você me convidou para esse podcast, eu fiquei pensando o que eu poderia falar. O primeiro show que eu não assisti a Pop, que foi a primeira vez que foi no Brasil, eu acabei não assistindo, mas o U2 com o Pop, aquele telão, né, aquele palco, ele já foi o precursor desses megas eventos, que acho que depois acabou vindo com Roger Waters, que também gosta desse tipo de situação, Iron Maiden, que tinha avião voando, AC/DC, propriamente dito, mas o U2 vem numa pegada de cada vez inovar muito cada show, né? O que deu uma parada no Joshua Tree, que foi uma comemoração, mas o U2 sempre vem inovando até a 360, enfim. E a Sphere, eu acho que por isso, acho que diante dos produtores, tudo que envolve os dois produtores do U2, Brian e aquele Williams, eles gostam de tecnologia, eles trabalham muito com tecnologia, né? São os mesmos produtores hoje do Coldplay também, então dá para nós ter uma noção por causa das pulseirinhas. O Coldplay é produzido pelos mesmos produtores e, salvo engano, são administrados pela Live Nation. Mas, de qualquer forma, eu acredito que vai mudar. Veja que o palco não tinha nada, eram os quatro mesmos, e é uma caixinha como a pretensão deles, uma caixinha de música, né, de disco de vinil, e a estrutura toda gráfica por trás. O que me chama a atenção é que pode ocorrer de a banda ser um pouquinho ofuscada por tanta tecnologia, porque você não, diante do tamanho, e ela é esférica, 360 graus, se for ver, né, ela só os pés não, mas vamos falar que ela tenha mais de 270, alguns momentos para você olhar tudo, você tem que desfocar do palco, você tem que olhar para cima, você tem que olhar para os lados, e acaba talvez perdendo. Então nós também teremos que aprender a valorizar tudo isso que vai ser disponível. Nós só temos a ganhar. Aqueles que vão querer só ver a banda e ouvi-la, fica focado no som e na banda. Aqueles que vão querer ver gráficos e toda a estrutura que se tem dentro disso vai poder ser agraciado. Uhum. Eu te confesso que muitas vezes eu olhei para o teto, olhei para a arquibancada, porque na própria arquibancada também tinha um efeito, e conhecia bem o U2, então acho que deu um glamour maior. Mas sim, salvo engano, não foi o caso, mas ali eles estão usando igual os cinemas, igual os parques, as cadeiras se mexem, vai ter cheiro, né? Elas vão vibrar, tudo mais, então não só shows de música, mas espetáculos vão ser revolucionados por essa novo tipo de arena, podemos dizer assim. Uhum, perfeito. E Ilan, tem também a questão da própria experiência antes de chegar na sala principal de muitos ambientes, né? E deu para perceber pelas imagens que também tem ali como se fosse uma pré-sala antes de chegar no salão principal, tem todo ali um visual de entretenimento, né? Como é que é a estrutura interna sem ser o salão principal, assim? Você vai, tem escadas rolantes e tal, como é que é lá? Eu vou te falar da minha experiência, e o e-mail que eu mandei para a Sphere e para o Vibe foi também a empresa que disponibilizou um pacote VIP, que foi o que eu fui. O que eu achei primeiro bacana você sai dentro de 2 hotéis, que é o Palazzo ou Venetian, e você cai dentro da Sphere. Então existe uma ponte de vidro no qual você, dos hotéis, cai dentro da Sphere e cai ali já na área de bares e tudo mais. Eu acabei indo e voltando por outro caminho, então utilizei 2 caminhos diferentes e vi que tem algumas coisas que não estão acabadas ainda, tá? Então tinha algumas coisas que estavam, vamos falar, ofuscadas com plástico preto para nós não vermos porque não conseguiram acabar. E tinha até acho que você também acompanhou isso, notícia que poderia ser adiada a turnê. Só que acho que seria uma catástrofe por causa, acho que desde a época da pandemia, greves não, se parou, e daí teve falta de materiais e tudo mais, mas eles conseguiram, pelo menos, dar conta do que precisava, né? Sim, os bares são diferentes, parece que você está tipo numa boate
uma casa noturna de luxo, né, assim, muito bacana, tudo muito organizado. Tem algumas situações específicas que eles trabalham com sustentabilidade também, no qual não tem garçom, não tem ninguém para te servir, você é self-service, bebidas, algumas coisas. E me parece que faltou algumas situações, mas o que eles vão oferecer não tem nada parecido nem nos Estados Unidos nem na Europa. Eles são precursor em tudo disso. Eu só fiquei, a única coisa que eu apontei no e-mail que eu falei, o pessoal que estava trabalhando eram muito inexperientes, então eles não sabiam dar informação. Então tu pedia alguma coisa, onde está isso, como que eu faço aquilo, eles não sabiam, sabe? Eles não sabiam para quem se reportar e não sabiam responder. Tirando isso, só que também era tudo autoindicativo, as placas eram muito bem montados, assim. Pense, nós passamos por dentro de um hotel gigantesco e tinha as placas eletrônicas indicativas, assim, ó, U2 Watching Baby, tipo, muito bem sinalizados, não precisava dessas pessoas efetivamente, e muito bem organizado. Entretanto, eu acho que foi até uma pessoa que eu pedi uma informação, que eu queria saber como que fazia para comprar uns produtos, aonde que estava a loja específica, ele não sabia informar. Então, veja, o cara trabalha na esfera e não sabia onde estava a loja para vender produtos, mas ele me falou que era o primeiro emprego dele, então talvez seja porque também estavam dando oportunidades para o primeiro emprego e talvez tiveram essa dificuldade, e também eu fui no segundo show, estão aprendendo também a situação, como funciona, porque transparece que é um negócio talvez pequeno, que seria 17 mil pessoas, mas ele é grande, efetivamente é grande mesmo. Verdade mesmo, verdade, deu para perceber mesmo a dimensão. Acho que nunca se transmitiu tanto streaming em um show do que ali, porque se a gente olhar as imagens, é praticamente todo mundo fazendo streaming, fazendo algum tipo de imagem, de gravação, né? Até porque realmente já tinha um tempo que havia essa promessa da apresentação do U2 e havia essa ansiedade toda no ar. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre a combinação entre a banda e a estrutura tecnológica. O U2 é conhecido por trazer alguns aspectos, principalmente visuais, e que acabam virando uma referência para outras bandas acabam captando um pouco desse processo de tendência que a própria banda U2 gera no mundo, né? Principalmente em outras bandas pop rock acabam bebendo dessa fonte, que dessa vez vai ficar um pouquinho mais difícil porque a Sphere é única, né? Não tem outra estrutura parecida, mas de alguma maneira vai gerar algum tipo de tendência aí, é o que eu imagino aí nos próximos tempos. Queria que tu comentasse essa interconexão entre esse artefato, esse equipamento tecnológico e a banda. Eu vi algumas críticas dizendo que não tinha banda melhor para inaugurar esse espaço do que o U2, porque como a estrutura é de uma capacidade infinita, o pecado maior seria realmente encher de vídeos, de imagens, de animais voando e tal, e as imagens selecionadas foram feitas com uma primazia gigantesca e tal. Queria que tu contasse assim, já falando em especial os momentos que tiveram durante o show, quais dessas combinações de imagem e música tu acha que se encaixaram mais perfeitamente no uso daquele equipamento e tal, né? Uma delas que eu vi daqui foi uma das músicas foi, eu acho que é Where the Streets Have No Name, foi ali uma combinação interessante em momentos de ápice ali, pelo menos eu vi a reação do público. Para ti, quais foram os destaques assim? Bom, vamos lá. Eu tive a felicidade de assistir tipo Rolling Stones, Paul McCartney, Coldplay, entre outros shows, não em festivais, e sim sentido de shows únicos, então você consegue ver que eles conseguem adotar seus palcos, todo os seus anseios, suas pretensões, e também não consigo vislumbrar hoje uma banda melhor que o U2 para inaugurar. Uhum. Como eu falei, o U2 é precursor eles gostam de tecnologia, eles gostam de inovar, eles não ficam presos só num tipo de ritmo, né? E são criticados muitas vezes por isso. Uhum. Então não foi surpresa quando eu me deparei com a Sphere e o U2 ser anunciado, não foi algo
Por que escolheram o YouTube? Me parece que se não fosse o YouTube ia ter muito mais críticas, né? Porque eu acho que é meio que unânime que eles são precursores nesse tipo de tecnologia Sim. visual e inovações. Com relação ao show, o YouTube foi muito feliz. Eu acho que desde a época que eles anunciaram a turnê, esse Williams, vocês vão poder pesquisar na internet, ele é o que produz os vídeos, faz os palcos. Eu acho que o YouTube viu que se ele explorasse tudo que a Sphere poderia, ele ficaria ofuscado. Efetivamente, quem utilizar tudo e em todas as músicas vai ficar ofuscado, porque para quem nunca foi, você vai querer ficar olhando as imagens, porque a qualidade de imagem é muito melhor do que qualquer um de nós já tenha visto, seja nossas TVs, seja nossos celulares. Então é impactante, né? É impactante. U2 começou o show com umas imagens da Azul TV, que foi muito feliz, apesar de explorar, mas tu conseguia focar na banda, né? Daí apareceu a cruz, que eles são muito religiosos e uma série de coisas. Teve uma música que agora de cabeça eu não lembro, que foi fantástica, que começou a cair insetos na arena e esses insetos se mexiam. Era uma tela azul e daí caía folhas também, e daí via o vento e levava. Isso era meio assim, nossa, parece que está caindo na nossa cabeça e está levando os insetos, essas coisas. Isso me marcou. Agora, desculpa eu não lembrar da música especificamente, porque foi tão impactante que você olhava a música e olhava. E teve uma outra música, que na realidade foram duas, que foi acho que a tela mais bonita e mais explorada, que eram umas artes com alguns animais grifados, assim. Então aquilo lá deixou a arena, assim, o show era à noite, ficou mais clara, não parecia ser noite, assim, então para você ver o poder das LEDs. Mas teve uma tela agora, lembrando, que daí vai aparecendo, e acho que daí vem a música nova, ou antes ou depois da música nova, que eles constroem Las Vegas, nas imagens desconstroem Las Vegas, as edificações, a cidade fica clara, como se fosse dia. E dentro da esfera ficou dia, não tinha nada de escuro. Tu se olhava e falava, cara, aqui dentro tá dia, e sabendo que lá fora era... Mas parecia dia de dia mesmo. Parecia que tava... agora são 2, 3 horas da tarde, sendo que seriam umas 9, 10 da noite, tomado de escuro. Então, é engraçado sentir isso, que até todo mundo se olhava, peraí, mas nós estamos num show à noite e aqui dentro tá tudo claro, como se fosse dia. Então isso foi bem impactante pela situação. Eu estava acompanhando... sigo nas redes sociais a Sphere, mas eu não imaginava a tecnologia que estaria envolvida. Um dia antes do show eu passei lá para vê-la, que tinha aquela figurinha amarela que interage com o público e tal. Ela, assim, quem tiver oportunidade eu não tenho tanta grana, mas faz um pouquinho de esforço, porque vai ser um patrimônio histórico essa arena Sphere, porque é muito, para quem gosta de música e de espetáculos, vai valer a pena conhecer, porque é algo muito diferente, e possivelmente no Brasil nós não teremos em longos anos algo nem parecido, até porque, salvo engano, custou mais de 2 bilhões de dólares, né? Isso é verdade mesmo, é um custo bem alto, tal. É difícil a gente ter esse tipo de experiência. O que a gente vê muito é projeção, né? Aquela projeção de IMAX, de cinema, tal, mas a nível de luminosidade, de detalhamento, realmente pelo que a gente viu de imagem nas transmissões, é incomparável, tal. Tava lembrando aqui de uma das músicas, nesse dia do lançamento eu estava assistindo uma live, estava pela madrugada assistindo para acompanhar, e uma das que me chamou a atenção, que eu estava me baseando muito pela reação do público, foi ali aquela transição na With or Without You, que era uma imagem de uma bola que ia virando, e no ápice da música, aquele trecho mais da ponte da música, a bola enche a tela e tal, e aí me parece que é essa música que projeta os animais fixos no teto, se não me engano é isso. Mas, você que está ouvindo, dá uma verificada, olha essa música em especial, você vai ver as transmissões, mas realmente... Denis, eu vou até depois te disponibilizo alguns vídeos que eu tenho para você também disponibilizar aí aos seus ouvintes, seus legal, fãs. bacana.
Eu tenho algumas fotos e tal. E engraçado que do meu lado tinha um americano que ele tinha um telefone muito bom mesmo, e ele tinha um equipamento atrás, eu não tinha visto, e ele gravou quase todo o show. E assim, ele parecia entender muito de imagem, e ele falava muito com a mulher dele. É inacreditável, eu não consigo acreditar que eu estou conseguindo gravar isso. E engraçado que muitas vezes até eu ficava olhando pro celular dele para assistir algumas coisas, porque ficava muito bonito. Sabe aquele negócio que tu para aquele... Tipo, todo mundo, independente de gostar do YouTube ou não, iria pegar e olhar. Poxa, isso aqui é diferente mesmo. Isso aqui é diferente. A única coisa que me preocupa e ainda não consegui ainda formar uma opinião é... Eu acredito que os artistas, pelo menos os músicos, vão ter que cuidar a forma de usar isso para, de novo, não ofuscar a música, porque é muita tecnologia, é muita beleza, é muita estrutura, talvez para acompanhar o som, né, que seria da música. Então, talvez os músicos para tocar lá vão ter que se reinventar também, sabe? Talvez utilizar de outras situações. Agora me vem à cabeça que não tocou, mas na Joshua Tree tinha uma Red Hill, salvo engano, uma das músicas do YouTube, que tinha a banda, eu acho que nacional dos Estados Unidos, tocando metais. Isso poderia até ser usado ali. Então, eu acho que vai ser uma inovação para todo mundo. Eu acho que quem vai sair ganhando somos nós, o público, né, que vão ser obrigados a melhorar todos os locais. E no Brasil não vai acontecer. No Brasil vai melhorar. O Brasil veja, todas as bandas querem passar pelo Brasil e vão forçar com que o Brasil também se adeque. Talvez a gente não consiga o que se tem nos Estados Unidos e na Europa, mas que vai haver melhorias, vai, sem sombra de dúvida. Veja Allianz Parque, agora o estádio do Atlético Mineiro, enfim, nós vamos ter locais com uma baita estrutura para se fazer belos shows. Não ginásios, mas estádios bons e que vão conseguir trazer toda a estrutura necessária para promover esse tipo de evento e levar o melhor para o público em geral. Uhum. Concordo contigo. É claro que é um tipo de tecnologia que vai passando por um aprimoramento e o cuidado tem que ser um cuidado de alto nível que tem a banda U2, né, principalmente nas suas apresentações para grandes multidões, sempre toma esse cuidado de fazer um intercambiamento da tecnologia com o que é performado para um não sobressair o outro. E sobre esse ponto aí eu vi esse cuidado da banda no sentido de fazer com que as atenções se voltassem realmente para a banda em si, ao ponto de usar a própria estrutura dos LEDs para projetá-los nas telas, mas com muito cuidado, sem nenhuma outra imagem a mais, apenas as imagens deles sendo projetadas. O bacana é que as projeções, pelo que eu vi, não eram só caixas com o rosto deles, eram projeções a lá, tipo assim, algo meio que Star Wars, assim, era uma projeção diferenciada, assim, o recorte. Mesclava, às vezes tinha a caixinha só com o rosto, assim, Uhum. Às vezes o corpo inteiro, às vezes metade pegavam os instrumentos, mas o que agora você falando me lembrei, Denis, e te peço desculpa por ter te interrompido, mas eles estavam muito felizes, fazia tempo, assim, o Bono estava em êxtase, só que eles mesmos se viravam para a tela e se olhavam. Então é engraçado, às vezes ele virava as costas para o público, exceto o baterista, que não tinha como, né? Mas o Adam, o Bono e o Dead viravam, olhavam e davam risada, tipo, não acreditando que aquilo ali talvez seria possível, né? Enfim, o que estaria acontecendo. Então, foi algo surpreendente, assim. Assim, às vezes eu fico me perguntando também, e daí acho que todos que gostam de boa música, né? Até que ponto, talvez, aonde a tecnologia vai nos levar, e isso até o dono da Tesla, né, fala, né, que ele não sabe onde a inteligência artificial vai nos levar, e isso ele tem receio, e veja, ele é o principal inovador no mundo, e ao mesmo tempo, se o U2, uma banda dessa, fizesse um show sem telão, como seria hoje? Será que atraria todo o público, ou a parte da tecnologia hoje é imprescindível para uma banda performar?
Essa é uma pergunta que eu me faço direto. Eu tenho a resposta. Eu, como sou fã do U2, eu iria para assistir a banda tocar, porque eu gosto muito de instrumentos, gosto de ver e tudo mais. Mas talvez algumas pessoas ou alguns artistas não conseguiriam se manter se não tiver a tecnologia. Então é algo que fica aqui me incomodando às vezes para saber, será que aonde nós vamos e se algum dia nós vamos ver efetivamente, como se falam, os músicos raiz, porque a tecnologia ajuda desde a condução da voz, desde os equipamentos, guitarras e tudo mais, e agora mais efeitos sonoros e visuais, né? Então, eu não sei até que ponto não vamos perder o raiz. Então, é algo que me incomoda, mas ao mesmo tempo me deixa feliz, porque eu consegui ver raiz, né? Estou numa geração aí que conseguiu pegar sem muito tecnologia, e agora estou pegando a máxima tecnologia que tem. Mas é algo que me questiono. E falo isso porque no show do Coldplay, apesar de eu gostar deles, mas não sou tão fã quanto do U2, a gente saiu do estádio de São Paulo e a gente se perguntou, se o show do Coldplay não tivesse pulseirinhas, teria a repercussão que teve ou não? A resposta foi unânime, não teria a repercussão que teve. Porque as pulseirinhas davam a condução do público, tipo, a energia do público. Se a pulseirinha piscava mais, acendia mais, você pulava mais, batia mais palma. Se a pulseirinha não estava acesa, não, público quietinho, silêncio. Então, algo que a gente talvez vai ter que conviver e também se conformar e aceitar, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu entendo que realmente esse processo de tecnologia vai acabar puxando essa tendência e justamente para gerar relevância no que está sendo apresentado, né? Principalmente nesse momento em que a gente tem tanta disputa por atenção, aqueles que se posicionarem mais tecnologicamente vão acabar chamando mais para si, né? Para a marca e tal, né? E aí, assim, aqueles que tiverem condições de apresentar o melhor mesmo vão sobressair. O bacana é que a gente percebe que o U2 continua se posicionando realmente na linha de frente e eu não tenho dúvidas de que daqui a pouquinho a gente vai começar a ver ali, não uma estrutura como essa em Las Vegas, mas ver ali algumas imitações, né, em alguns ambientes, em alguns parques, em alguns espaços, no sentido de replicar um pouco do que a Sphere representa, né? Eu entendo dessa maneira. Eu vou te dar um spoiler de um outro show que eu fui agora nessa vinda pra cá, que também me surpreendeu e achei muito bacana, que foi uma sacada e eu não tinha visto. A Adele está fazendo também residência em Las Vegas, no Caesar Palace, que é no Coliseu, né? E lá cabe 4.000 pessoas, então bem menor. Só que ela teve uma sacada muito grande. Na música mais famosa dela, ela pega e na realidade o foco da imagem ele inverte. As câmeras focam em todo o público e aparece no telão. Então todo mundo que está na arena consegue se enxergar. Então você consegue ver ela cantando, você tirar uma foto e filmar você lá no show com ela. Então, assim, é bem engraçado. A imagem do telão projeta toda a arquibancada e todo ali não tem abaixo, porque é só cadeiras, mas todo mundo consegue. Então, tu fica dando tchau, filmando. E achei, para quem estiver ouvindo, vá ver, porque é um negócio bem legal e é algo que, assim, me surpreendeu positivamente. Porque dificilmente tu consegue se ver, né? Até tem uns programinhas no estádio de futebol que você se encontra aqui no estádio. Ela faz isso ao vivo e você consegue se filmar e se tirar foto com ela cantando lá. Então eu achei muito bacana. E isso mostra as tecnologias. Como ela também tem uma música que um piano pega fogo e o tecladista, inclusive pegando fogo, a cadeira dele sobe e ele continua tocando. Né? Então, algumas coisas que a gente está vendo de tecnologia bem interessantes vindo por aí. E isso pode ser levado para o Brasil, obviamente, também. Não é algo que uma esfera de bilhões, né? Mas é algo que acho que vai tá revolucionando aí os shows, esses entretenimentos aí, principalmente musicais, né? Legal. Bacana. Então, Ilan, quero te agradecer mais uma vez aqui pela tua disposição de falar aqui comigo nesse episódio em que a gente está repercutindo um pouco da estrutura da Sphere, daquilo que assustou muita gente, espantou muita gente, e você teve essa chance de ser aí um dos primeiros a assistir assistir um show dentro dessa estrutura e
assistir uma das melhores bandas do mundo aí, né, o U2, né? Obrigado, hein, Ilan? Eu que agradeço. Fico feliz, espero ter atendido a tuas expectativas e do teu público aí, teus fãs, enfim, quem te acompanha no podcast. Vou compartilhar algumas fotos contigo e os vídeos que eu tenho. Te confesso que quando tu vai ficando mais velho, Denis, você quer apreciar mais e gravar menos, porque querendo ou não, você tem que ficar filmando, então eu tô na fase daquele, eu quero curtir o momento e guardar no meu HD, que já tá meio falhado aqui em cima, no cérebro, mas curtir mais os momentos, vivenciar, respirar o ar, e não deixar isso registrado no celular. Eu não tenho muitas, eu devo ter umas 4 ou 5 músicas, mas tem algumas boas fotos, vou compartilhar contigo, você pode passar adiante, eu não tenho. Porque, cara, o que é bom tem que ser compartilhado e ser apreciado, né? Não. Arte é para ser apreciada por todos, né, Denis? Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado. Pode mandar sim, aí eu vou compartilhar aqui com o pessoal que está ouvindo. Beleza? Ok. Um abraço, cara. Fiquem com Deus e desejo a ti sucesso nesse teu podcast. Espero que todos, ou aqueles que consigam, conheçam a Sphere. Hoje também a gente tem algo bacana que eu sempre digo, eu não conheço pessoalmente, mas hoje tem mecanismos como celulares, eu estava falando ali, que nos levam até lá, então a gente consegue acompanhar e enxergar muito bem. Assistam pelo menos quem fez as gravações, tem gente que gravou o show inteiro, é algo bacana. E eu sempre digo, música nos leva aonde a gente quiser estar, então basta você memorizar e focar, você vai transparecer que você está na Sphere, curtindo a música que tu quer e sigamos em frente, tá? Saúde para todos, um abraço e fiquem com Deus. É isso, pessoal. Valeu, Ilan, mais uma vez pela participação aqui no podcast e por compartilhar a tua experiência. Fim de papo, agradeço a você também que tem acompanhado aqui o Analista e as nossas conversas que a gente tem tido por aqui. Compartilha essa informação, esse episódio com os teus contatos e bora trazer mais gente para conhecer aqui os nossos outros assuntos. Aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista, uma produção Reator 2. Fui!